Então, em nossa discussão anterior, nós vimos a teoria sobre o cálculo dos limites polinomiais e vamos ver agora, então, alguns exemplos resolvidos para que a gente possa fixar melhor este assunto. Então, um primeiro exercício, um primeiro exemplo é o limite quando x tende a 1 de 4x ao quadrado menos 7x mais 5. Muito bem. Então, na nossa gravação anterior, nós vimos que para determinar o valor deste limite, basta que nós calculemos o valor numérico deste polinômio para x igual a 1. Nós vimos que para todos os polinômios, limite quando x tende a b, de Pn de x é Pn de b. Então aqui simplesmente vamos calcular, substituindo, claro, aqui no valor de x, o valor 1. Então aqui eu tenho 4 vezes 1 elevado ao quadrado, menos 7 vezes 1, mais 5. Isso é igual a 4 menos 7 mais 5, que é igual a 9 menos 7, que é igual a 2. Então aí está o valor deste primeiro limite. Bastou então que eu substitua o valor x igual a 1 no lugar de x no polinômio. E isto equivale a calcular o valor numérico deste polinômio para x igual a 1, que então resultou em 4 vezes 1 ao quadrado, menos 7 vezes 1 mais 5. 4 vezes 1 ao quadrado, 4. 7 vezes 1, 7. Mais 5. 4 mais 5, 9. 9 menos 7, igual a 2. Então é isto, aplicação direta do teorema que vimos na aula anterior. Um segundo exemplo parecido com esse, no qual vamos usar junto a propriedade P4 relativa ao quociente dos limites. Então, limite quando x tende a menos 3, então, de x ao quadrado mais 2x, menos 3 sobre 5 menos 3x. Então, vimos na P4 que, relativo ao quociente, isto é igual ao quociente dos limites, portanto, no numerador eu tenho o limite quando x tende a menos 3, de x ao quadrado mais 2x menos 3, e no denominador o limite quando x tende a menos 3, de 5 menos 3x. No numerador volta o teorema que aplicamos no exercício anterior. Então, no numerador eu tenho menos 3 elevado ao quadrado, mais 2 vezes menos 3, menos 3. No denominador, 5 menos 3 vezes menos 3. Então, no numerador eu tenho 9. 2 vezes menos 3, menos 6. Juntando com este mais, permanece o menos 6. Menos 3, dividido por 5, 3 vezes menos 3, menos 9, juntando com este menos, dá mais 9. Portanto, aqui temos 9 menos 9, dividido por 14, que é a soma do denominador, que dá 0 sobre 14, que evidentemente dá como resposta 0. Então aí temos novamente uma aplicação do teorema que aplicamos no exercício 1, mas
que vamos juntar com a propriedade do quociente. E como o limite do denominador é diferente de zero, posso aplicar a propriedade. Vamos ver o número 3. Número 3 temos aqui limite quando x tende a 3 de x ao quadrado menos 4x mais 3 dividido por x ao quadrado menos x menos 6. Então aqui temos, experimentando o numerador, temos 9, que é 3 ao quadrado, menos 12, mais 3, dividido por 9, menos 3, menos 6, que dá como resposta o numerador 12 menos 12, dividido por 9 menos 9, que temos aqui então a nossa primeira indeterminação 0 sobre 0. Lembrando que o numerador tende a 0, ou seja, aproxima-se de 0. Não é igual a 0, enquanto o denominador também tende a 0. E é justamente por isso que permite uma multiplicidade de opções para os resultados, e é por isso que eu tenho que levantar a indeterminação de acordo com a técnica que nós vimos no vídeo anterior. Qual foi a técnica? Primeiro, fatorar. Fatorar como? Através da divisão dos polinômios, já vamos rever, aliás, como, e depois simplificar o termo comum. Ora, se o polinômio do numerador anula para x igual a 3 e igualmente o polinômio do denominador anula para x igual a 3, é porque o número 3 é uma raiz de ambos os polinômios. Então, isso também significa que os dois polinômios são divisíveis por x menos 3. Então, vamos dividir ambos pelo dispositivo de Brio-Ruffini para saber como fica esta fatoração, para depois de fatorar podermos simplificar. Então, vamos lá. Como é mesmo? Passo aqui a minha reta horizontal, uma barra vertical, coloco aqui a minha raiz. Então, 1 menos 4 e 3 é o polinômio, são os coeficientes do polinômio completo do numerador. Baixo 1 e vou começar a minha sequência de multiplicações e somas. 3 vezes 1, 3, menos 4, menos 1. 3 vezes menos 1, menos 3, mais 3, 0. Então, quando eu divido, dá resto 0, claro, porque 3 é raiz deste polinômio. Então, eu descubro que x ao quadrado menos 4x mais 3 dividido por x menos 3 é igual a x, ou seja, 1 vezes x, menos 1. Lembrando sempre isto, divido um polinômio do grau 2 por um polinômio do grau 1, 2 menos 1, 1. Portanto, o polinômio que vem no quociente é um polinômio do primeiro grau, portanto, só tem dois termos. O coeficiente de x e o coeficiente de x elevado a zero, que é o termo independente. Por isso, x ao quadrado menos 4x mais 3 dividido por x menos 3 é 1 vezes x menos 1, que nada mais é, claro, do que x menos 1. Portanto, faço aqui a multiplicação cruzada, ó, e eu descubro que x ao quadrado menos 4x mais 3 é igual a x menos 3 multiplicado por x menos 1. Então, aqui está
a fatoração do numerador. Muito bem. Vamos ver agora o denominador. Então, agora vamos passar de novo a nossa barra horizontal, uma barra vertical. Colocamos aqui a raiz e agora os coeficientes do denominador. Então é 1, menos 1 e menos 6. 1, que está implícito aqui na frente de x ao quadrado. Menos 1, que está aqui implícito na frente de x. E menos 6, que é o coeficiente de x elevado a zero, também conhecido como termo independente. Novamente, baixo 1. Baixei o 1, vou começar as minhas multiplicações e somas. 3 vezes 1, 3, menos 1, 2. 3 vezes 2, 6, menos 6, 0. Portanto, acabo de descobrir que o quociente dessa divisão é 1 vezes x mais 2. Portanto, x ao quadrado menos x menos 6 dividido por x menos 3 é igual a x mais 2. Portanto, faço aqui a multiplicação cruzada. Tenho que x ao quadrado menos x menos 6 nada mais é do que x menos 3 multiplicado por x mais 2. Então, aqui está a fatoração do denominador. Então, descobrimos que o limite, quando x tende a 3, de x ao quadrado menos 4x mais 3, dividido por x ao quadrado menos x menos 6, é o limite, quando x tende a 3, de numerador x menos 3, x menos 1, denominador x menos 3, x mais 2. Então, observe, posso cancelar o termo comum. Alguém diria, professor, mas quando x é igual a 3, como esta função aqui, constituída pelo quociente desses dois polinômios, ela não existe, ou seja, não está definida para x igual a 3, então eu não posso fazer esta simplificação. Muito bem, isso é verdade. Acontece que, vamos lembrar que, quando x tende a 3, x é diferente de 3. Portanto, como x é diferente de 3, eu posso simplificar. Professor, mas é 2,999999999 qualquer coisa. 3,00000000001. É quase 3 praticamente. Não é 3 praticamente. Ser praticamente 3 não é igual a 3, portanto, eu posso simplificar. E quando simplifico, posso avaliar esta parte que sobra tranquilamente, porque nenhuma das duas tende a zero. Portanto, estudar 3 menos 1, 2, 3 mais 2, 5, e a minha resposta é 2 sobre 5 neste terceiro exercício. Tá certo? Passemos então ao quarto exercício. Então, agora vamos experimentar novamente o menos 1 no numerador. Então, vamos obter menos 1 elevado ao cubo, mais 3 vezes menos 1 ao quadrado, menos 1, menos 3. E no denominador, menos 1 elevado ao cubo, menos 1 ao quadrado, mais 2. Então, no numerador, obtemos
menos 1. Menos 1 ao quadrado mais 1 vezes 3, 3. Menos 1 mais 1, menos 3. E no denominador, menos 1 ao cubo, menos 1. Menos 1 ao quadrado mais 1, com o menos de fora, menos 1 novamente, mais 2. No numerador, menos 1 agrupado com mais 1, 0. Mais 3 menos 3, 0. Denominador, menos 2 mais 2, 0. Então, pelo mesmo motivo, obtemos uma indeterminação que precisa ser levantada. Lembrando novamente, numerador tende a 0 e denominador também. Portanto, são números diferentes de 0. Então, por isso, não posso colocar um resultado antecipadamente. Tudo pode acontecer ali. Portanto, preciso fatorar. Agora, observe, pelo mesmo motivo que vimos, já vamos dividir por Brioux-Fini, claro, mas já vejo da experiência do exercício anterior que o termo x mais 1 vai ser comum. Lembra que a gente colocava a divisão e fazia o produto cruzado. Portanto, esse termo, que aparece como consequência de x tender a menos 1, que é a divisibilidade, a divisão desse polinômio por x mais 1, ele vai ser comum. Já vou colocar ele aqui, ó. X mais 1 e x mais 1. E já vamos confirmar que ele aparece mesmo. E agora vamos fazer a divisão. Ó. Minha linha horizontal, minha barra vertical e a raiz, que é menos 1. E agora os polinômios do numerador. 1, que está implícito aqui, mais 3, menos 1, que é o coeficiente de x, e menos 3, que é o meu termo independente. Repito este primeiro 1 aqui embaixo. Ele vai descer. E começo a minha sequência de multiplicações e somas. Menos 1 vezes 1, menos 1. Mais 3, 2. Menos 1 vezes 2, menos 2. Menos 1, menos 3. Menos 1 vezes menos 3, mais 3. Menos 3, 0. Portanto, já descobrimos aqui a fatoração do numerador, ou seja, x ao cubo mais 3x ao quadrado menos x menos 3 dividido por x mais 1. Lembrando que 3 grau do numerador menos 1 grau do denominador dá 2. Portanto, este é um polinômio do segundo grau. Lembrando também que este é o resto, portanto, não é um coeficiente do quociente da divisão. Portanto, aqui dá x ao quadrado, ou seja, 1 vezes x ao quadrado, mais 2 vezes x, aqui está o coeficiente 2, menos 3. Menos 3. Daqui eu tiro que x ao cubo mais 3x ao quadrado menos x menos 3 nada mais é que x mais 1 multiplicado por x ao quadrado mais 2x menos 3. Ok, então aqui já vimos ó, a fatoração do numerador. Então eu posso levar para aqui. Então vamos copiar. O segundo, o x mais 1, eu já sabia que existia. E aqui eu confirmei que ele realmente existe. E agora eu vou colocar aqui. X ao quadrado mais 2x menos 3. Façamos agora a divisão do denominador. Ao dividir o denominador, eu estou observando que
falta o coeficiente de x. Portanto, aqui está a minha barra vertical, aqui está a minha raiz, e eu preciso colocar no coeficiente de x o zero, porque aqui no dispositivo de Brio-Ruffini aparecem os coeficientes do polinômio completo. Então aqui tenho 1 vezes x ao cubo, que aqui está implícito, menos 1 vezes x ao quadrado, que está implícito aqui no coeficiente de x ao quadrado, 0, que é o coeficiente de x, e o 2, que é o termo independente. Então eu desço, repito este 1 como sempre, e agora eu vou começar a minha sequência de multiplicações e somas. Menos 1 vezes 1, menos 1, menos 1, menos 2. Menos 1 vezes menos 2, 2. Mais 0, 2. Menos 1 vezes 2, menos 2 mais 2, 0. Portanto, descobri aqui a fatoração do meu denominador. Então, x ao cubo menos x ao quadrado mais 2 dividido por x mais 1 é igual a 1 vezes x ao quadrado menos 2 vezes x mais 2. Então, daqui eu percebo que eu tenho como resultado da divisão o grau 3 menos o grau 1, que é o grau 2. Então, o polinômio completo tem x ao quadrado, x, e o termo independente, que é o 2 aqui, que também é conhecido como termo independente. Então, isto aqui me permite concluir que x ao cubo menos x ao quadrado mais 2 é igual a x mais 1 vezes x ao quadrado menos 2x mais 2. Então, já tinha colocado ali o meu x mais 1, aqui está ele, confirmei que de fato ele aparece, e agora eu posso completar com x ao quadrado menos 2x mais 2. Então, posso simplificar, lembrando que quando x tende a menos 1, x é diferente de menos 1. Por isso eu posso simplificar. E agora posso fazer a conta. Então, quando x tende a menos 1, eu tenho, vamos experimentar, menos 1 ao quadrado mais 2 vezes menos 1, menos 3, dividido por menos 1 ao quadrado, menos 2 vezes menos 1, mais 2. Então eu tenho 1, menos 2, menos 3. Menos 1 ao quadrado mais 1. 2 vezes menos 1, menos 2, menos 3. E embaixo, menos 1 ao quadrado, 1. Menos 2 vezes menos 1, mais 2. Mais 2. Portanto, em cima eu tenho 1 menos 5, menos 4. 1 mais 2, 3, mais 2, 5. Portanto, a minha resposta deste quarto exemplo é menos 4/5. Por último, vejamos este quinto exemplo. Vamos então experimentar o valor 2 no numerador. Então eu tenho aqui 2 elevado à quarta potência, menos 10 vezes 2, mais 4, dividido por 2 ao cubo, menos 2 vezes 2 ao quadrado.
Então aqui eu tenho 2 elevado à quarta potência, 16, menos 20, mais 4. No denominador, 8, menos 2 vezes 4, 8. 20 menos 20, 0. 8 menos 8, 0. Preciso novamente aplicar a nossa tática. Que percebam, a tática é sempre a mesma. A tática é sempre a mesma quando aplicada aos limites polinomiais do tipo 0 sobre 0. A tática é sempre a mesma. Olha que legal. Ó, professor, que tática mesmo? Número 1, fatorar. Número 2, simplificar. Número 3, resolver. Pronto. Só isso. E é sempre a mesma tática. Sempre a mesma tática. Portanto, sem demora, desta vez, passemos a dividir o polinômio do numerador por x menos 2. Então, aqui ao lado esquerdo colocamos o 2 e ao lado direito os coeficientes do polinômio completo do numerador. Coeficiente de x à quarta, 1. Coeficiente de x ao cubo, 0, não aparece ali, portanto é 0. Coeficiente de x ao quadrado também é 0. Por que, professor? Porque não aparece ali. Coeficiente de x, menos 10. Coeficiente do termo independente, ou coeficiente de x elevado a 0, 4. Então vamos esticar um pouco mais aqui a barra horizontal. Novamente, pego este 1 e copio aqui para baixo e começo a minha sequência de multiplicações e somas. 2 vezes 1, 2, mais 0, 2. 2 vezes 2, 4, mais 0, 4. 2 vezes 4, 8, menos 10, menos 2. 2 vezes menos 2, menos 4, mais 4, 0. Portanto, x à quarta menos 10x mais 4 é igual a x mais 2 multiplicado por x ao quadrado, desculpe, x ao cubo, porque 4 menos 1 dá 3, então aqui está errado, aqui não seria x ao quadrado, é x ao cubo. Então 1 vezes x ao cubo mais 2 vezes x ao quadrado, aqui está, mais 4 vezes x, aqui está, menos 2. Então essa é a fatoração do meu numerador. Vejamos agora a fatoração do denominador. Barra horizontal, raiz aqui, e agora os coeficientes do denominador. Observando que no denominador eu tenho um polinômio do grau 3 e não do grau 4. Portanto, eu tenho 1 vezes x ao cubo, menos 2 vezes x ao quadrado, 0 vezes x, e 0 é o meu termo independente. Então, 1 está aqui implícito, menos 2, 0 e 0 não aparecem, mas eu sei que são os coeficientes do polinômio completo. Portanto, eu tomo este 1 e copio aqui para baixo. 2 vezes 1, 2, menos 2, 0. 2 vezes 0, 0, mais 0, 0. 2 vezes 0, 0, mais 0, 0. Portanto,
x ao cubo menos 2x ao quadrado é igual a x mais 2, que multiplica, aqui ó, está o meu resto, e aqui estão os coeficientes do polinômio de que grau? 3 menos 1, grau 2. Portanto, aqui eu tenho apenas x ao quadrado. Por quê? Coeficiente de x, 0, termo independente, 0. Portanto, esta é a fatoração do denominador. Então, aquele limite original passa a ser o limite, quando x tende a 2, de numerador. Então, eu tenho x mais 2 multiplicado por x ao cubo mais 2x ao quadrado mais 4x menos 2. E no denominador eu tenho x mais 2 vezes x ao quadrado. Portanto, simplifico x mais 2, novamente lembrando desculpem. Então, passando agora ao cálculo do limite, limite quando x tende a 2. Então, numerador x menos 2. Aqui, então, perdoem, em vez de x mais 2, temos x menos 2. Então, x ao cubo mais 2x ao quadrado mais 4x menos 2. X menos 2, x ao quadrado. Então, eu simplifico x menos 2. Isto aqui vai me dar, então, vamos avaliar. Então, 2 ao cubo mais 2 vezes 2 ao quadrado mais 4 vezes 2 menos 2. E no denominador eu tenho 4, que é 2 ao quadrado. Então, façamos a conta do numerador. 2 ao cubo, 8, mais 2 vezes 4, 8, mais 4 vezes 2, 8, menos 2 dividido por 4. Então, isso nada mais é do que 24 menos 2, 22 sobre 4, que simplificando me dá 11 sobre 2. Então, aí temos 5 exercícios dos limites polinomiais que recaem nas indeterminações 0 sobre 0. Então, os 5 exercícios resolvidos.